Olá galera, estamos de volta aqui com o nosso vídeo. Outra característica muito importante dos mamíferos é que, da onde vem até o nome, é a presença de glândulas mamárias. Todos os outros seres vivos não produzem um alimento altamente nutritivo depois que você... Olha ele se limpando aí o bigode, porque esse bigode ele é importante justamente para captar algumas informações sensoriais. Então, eles não têm justamente nenhuma cuidado parental com os filhos, na maioria depois que nascem. Pode ter alguns cuidados, mas não tem um alimento específico. E aí justamente são a presença das glândulas mamárias. Os mamíferos foram os primeiros animais... Os mamíferos foram os primeiros animais a, nem mesmo depois que nasceram os filhotes, ele conseguir produzir o alimento. Os pais eles conseguem ficar um certo tempo sem se alimentar, só se alimentando das suas reservas. E mesmo que eles não se alimentem, eles conseguem produzir um líquido nutritivo, que é justamente para dar para os seus filhotes, tá? Então esse líquido nutritivo ele vem das glândulas mamárias. Então isso foi uma evolução muito grande parental de proteção com os filhotes. Isso garantiu muito que os mamíferos conseguissem sobreviver, tá? Seus filhotes conseguissem sobreviver, tá? E também é a presença do útero. Então nós vemos nos mamíferos um cuidado muito grande com os filhotes. Então eles protegem os filhotes quando eles estão em desenvolvimento, agora não fica mais num ovo exposto em que predadores podem pegar, eles agora carregam o filhote no abdômen da mãe, e para eles carregarem os filhotes no abdômen da mãe, eles têm que ter um órgão específico, que é o útero. Então todo mamífero também pode ser chamado de uterino, justamente por ter a presença desse útero, tá? Então esse útero, ele faz com que eu tenha o desenvolvimento do embrião dentro do corpo da mãe. Para onde a mãe for, o filhote vai junto no seu útero. Eu tenho algumas classes de seres vivos uterinos que têm o útero pouco desenvolvido. Então eles, mesmo depois de passar um certo período no útero, eles precisam também se desenvolver um pouco mais, tá? Fora do útero. Então eles têm uma bolsa justamente para proteger. Olha ele comendo. Isso daí é semente de girassol para ele comer, tá? Uma característica importante dos roedores: os dentes deles continuam crescendo durante toda a vida deles. E eles precisam roer justamente para diminuir, desgastar esse dente. Então ele rói muito, ele é um roedor. Mesmo se ele não tiver nada duro, se tiver colocar só comida molezinha para ele vai ter que roer, que senão esse dente vai crescer demais. Então ele vai roer a beirada da gaiola, qualquer coisa que ele encontrar pelo meio do caminho. Então ele vai roer. Eles adoram semente de girassol, é muito nutritivo e também ele quebra todinha a semente desgastando o dente. Então vou dar outra sementinha aqui para ele, aqui do lado, ó. Então eles adoram semente de girassol, é uma das principais estruturas alimentares. Olha os bigodezinhos dele que eu estava falando, tá? Então ele se apoia nas patas traseiras para comer. Se ele tivesse virado para cá para comer, seria muito legal. Ele vai pegar outra, olha. Ah, ele guardou na bolsa. Ele tem uma bolsa lateral em que ele estoca alimento para outros momentos de necessidade, na boca, assim. Então é muito grande isso daí. Ele pode encher isso daí bastante, tá? Então, gente, fica por aqui. É só um vídeo curto, tá? E aí, só para vocês verem aí meus bichinhos de estimação. Falou, gente!